Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao José Mayub Jornal Episteme. Hoje aqui estamos novamente com o Denis. Denis, é um prazer tê-lo aqui novamente. Bom, pessoal, vamos começar com uma apresentação do Denis. O Denis Coitinho, ele é atualmente professor de filosofia na Unicinos. Ele é autor de diversos artigos, sobretudo de filosofia moral, filosofia do direito e política. A sua trilogia Contratos e Virtudes, da qual a gente abordou na outra entrevista com o Denis. Eu acho uma argumentação bastante sofisticada, assim, para unir duas correntes éticas, o o conceitualismo e a ética das virtudes. E que eu gosto, e que eu achei muito interessante o teu livro é que tu também lidou com temas reais do Brasil, principalmente o problema da corrupção e essa dicotomia que é um pouco confundida, assim, tanto no debate intelectual quanto pela mídia, da esfera pública e privada. Parabéns pela sua obra, Denis. Denis, quais são as maiores referências na tradição liberal, tanto no sentido moral quanto política, no seu pensamento? Bom, em primeiro lugar, um cumprimento aqui a todos, ao José, especialmente. Muito obrigado pelo convite a voltar aqui no canal. A nossa discussão anterior, em que eu apresentava o Contrato Virtudes 3, não é? Eu achei ela muito produtiva. Acho que foi um momento muito bom, muito especial de apresentar as teses centrais do livro, não é? Isso, de repente, oportunizou aí pessoas que não têm o conhecimento, né, da teoria que eu venho defendendo, venho construindo, uma primeira abordagem, né? E eu me lembro que naquela conversa, ah, algumas questões nos levaram a discutir o liberalismo, a tese liberais, e então, ótimo, estamos aqui agora para conversar sobre o liberalismo, né? Se eu não me engano, eu fiz um comentário que no Brasil o termo liberalismo é muito mal compreendido, não é? Porque a teoria que eu É, construindo a teoria, não é, contratualista das virtudes, eu apresentei como uma teoria liberal, não é? E aí eu disse, bom, mas isso aqui é muito mal compreendido no Brasil. Provavelmente, se alguém escuta isso, vai imaginar que é uma teoria neoliberal, que tem a ver com Estado mínimo, que não tem nada a ver com justiça. E é exatamente o contrário. Eu acho que, né, pelo menos o liberalismo que me interessa é exatamente aquela vertente do liberalismo social, do liberalismo igualitário, que tanto, né, veio defendendo a partir da tradição, né, as liberdades individuais, liberdades políticas, civis, liberdades econômicas, né, direitos de toda a ordem, mas também justiça social. Então, respondendo sua questão, é a partir exatamente dessa confluência entre a defesa da liberdade e a defesa da justiça social que eu elencaria aqui os meus autores liberais, os autores liberais clássicos, com esse tipo de compromisso. Eu diria que claramente nós teríamos um autor, como Adam Smith, que ele é muito mal interpretado. Provavelmente, não é, quem vai ouvir de Adam Smith vai lembrar, né, em algo como a mão invisível, então que o mercado, enfim, ordenaria todas as coisas, as pessoas são livres e o mercado vai ordenando. E é exatamente um pensamento que não tem uma relação direta com Adam Smith. Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, que é a sua teoria moral mais completa, foi publicada em 1759, né? Ali ele já defendia a necessidade de um conjunto de virtudes para alcançar-se a felicidade pessoal, né? Que era a prudência, benevolência, a justiça e o autocontrole. E na Riqueza das Nações, é publicado acho que uns 17 anos depois, em 1776, eu acho. É isso, é mais ou menos por ali, né? E, e ali, claro, né, na Riqueza das Nações, ele faz uma descrição dessa economia nascente, que estava nascendo no período do século XVIII, que era o sistema capitalista. Né? Mas claramente o Adam Smith estava, né, comprometido com a liberdade econômica, porque, nesse caso, o liberalismo ele se contrapunha ao mercantilismo, né? Do ponto de vista econômico. O mercantilismo era a economia que existia até então,
onde tudo era concentrado via Estado. E politicamente você tinha um absolutismo, então tudo era concentrado, o poder político concentrado na mão dos reis e nobres, né? E o liberalismo vem exatamente para romper com essa ideia, dizer não, o mercantilismo traz pobreza, sobretudo onde Adam Smith estava pensando, que era na Escócia, né? Esse sistema traz pobreza. O sistema que vai trazer riqueza é exatamente oportunizar liberdades, né, para as pessoas produzirem, trocarem, né, mas com, digamos assim, um papel muito especial do Estado. Né? Provavelmente muita gente não leu a obra completa da Riqueza das Nações, não é? O pessoal só lembra daquela parte lá que Do padeiro, né? a gente não espera lá do padeiro, do açougueiro e do cervejeiro que eles estejam lá pensando na benevolência no mundo, mas não é? Mas a gente está preocupado que eles estejam ali focados no alto interesse. Né? Mas essa é uma parte da obra que está falando de trocas comerciais. Então, é verdade, quando você troca, faz trocas comerciais, o que está em jogo não é a benevolência, é o alto interesse. Eu vou comprar um carro de você, ou a gente vai trocar, né? Alguém vai vender um carro, isso aqui, você está preocupado, exatamente não é em ser benevolente, é fazer um bom negócio. Não é um negócio sujo, mas é fazer um bom negócio nesse sentido que interessa a mim, ao meu alto interesse, é o seu alto interesse. Vamos imaginar que eu estou vendendo um carro, você quer comprar, e estabelecer um preço, chegamos a um acordo, e isso é uma coisa que é bom para nós dois. Eu quero vender o carro, não quero mais, você precisa de um carro, o preço é acessível. Bom, então a ideia é, se você não tiver uma regulação externa, você tiver a regulação dos interesses individuais, você vai ter um sistema mais eficiente. Mas na parte 5 da riqueza das nações, e já ficou um convite aqui para muitos, lerem essa parte, porque lá na parte 5 ele fala da justiça distributiva, da justiça. Então, como é que você faz? Você tem que ter a questão dos impostos, né? O Estado tem que arrecadar impostos e o que se vai fazer com esses impostos. Então, a primeira coisa que ele defende é imposto progressivo. Imposto progressivo. Quem tem mais renda, mais terra, paga mais. E o Estado teria o compromisso com o quê? Educação pública. Educação pública. No século XVIII não existia educação pública. Ou você tinha dinheiro, para ter professor, ou você não estudava. Ele dizia, não, o Estado tem que financiar, então a educação pública. Tinha que financiar estradas também, porque isso, a iniciativa privada não teria condições de fazer estradas e poder as mercadorias circularem, não é? Então, aquela ideia de o Estado ser um pouco responsável pela infraestrutura, estradas, mas, sobretudo, educação, com impostos progressivos. Então, eu diria, o Adam Smith, para mim, é uma referência central no liberalismo social, no liberalismo igualitário, como a gente chama hoje. Não é? Stuart Mill, John Stuart Mill também, acho que é um autor central para o liberalismo, não é? Inclusive, na perspectiva econômica, ele vai até mais radical que o Adam Smith. Né? Do ponto de vista econômico, o John Stuart Mill defende uma espécie de socialismo. Né? Ele não estava nem um pouco comprometido com a ideia de um Estado mínimo e que as pessoas individualmente fossem procurando sua riqueza, porque isso realmente é uma fantasia. Imaginar que as pessoas, através do seu auto-interesse, e todas elas vão conseguir bem-estar. Não, você vai ter que ter, algum tipo de mediação, algum tipo de regulação. Isso não é contrário ao pensamento liberal. Contrário ao pensamento liberal seria uma economia totalmente estatizada, como era o caso no mercantilismo, totalmente controlada por estados, ou no caso do comunismo também totalmente planificada, como era no passado, na antiga União Soviética, por exemplo, aqueles planos, então, que eram estatais, faziam planos de desenvolvimento. Não foi eficiente. Em primeiro lugar, acabava com a liberdade individual. Né? Hoje não tem mais nenhuma experiência socialista nesse sentido. Tem algo da China, que você tem um capitalismo de Estado, não é? Enfim, é uma mescla ali de um tipo de capitalismo, por outro lado, tem um controle estatal. Mas eu acho que essa é a ideia fundamental, não é? A liberdade individual poderia garantir tanto as liberdades civis, políticas, e econômicas também.
né? E acho que o Stuart Mill, também, ele é muito importante dentro dos autores liberais, que exatamente vai reivindicar, a partir dele a gente vai falar do princípio do dano, que era aquela grande preocupação liberal, né, que é estabelecer uma distinção entre a vida privada e a vida pública, ou, né, a esfera da vida privada e a esfera da vida pública. Sobretudo, pensando em confrontos religiosos, né, em pluralidade religiosa. Imagina, eu tenho católicos e protestantes. A ideia é, o Estado não vai determinar qual é a religião oficial. Cada um vai decidir a sua religião, por exemplo. Não é? E assim também no sentido de valores morais mais profundos. Se você, por exemplo, eh, quiser ser solidário, caridoso, está tudo certo. Mas se alguém não quiser ser solidário e caridoso, também está tudo certo. Né? E aí ele restringe, então, a ideia do princípio do dano, que o Estado só pode intervir, punir pessoas, né, quando a liberdade das pessoas faz com que gere um dano ao outro. Então as pessoas são livres e devem ser respeitadas na sua liberdade. Quando você não deve interferir na liberdade do indivíduo, quando ele faz uma ação e causa dano ao outro. Por exemplo, ele mata, ele fere a dignidade, ele rouba, estupra e etc. Nesse caso, o Estado tem a responsabilidade, tem o dever, inclusive, de punir o agente. Né? Então, eu acho que aí você tem um critério muito importante, que eu diria que é um critério liberal e fundamental, que vai distinguir, não é, o que é o campo da vida privada, o que é o campo da vida pública. Né? Se respeita essa ideia de se tolera, não é? Uma ideia de tolerância, eu acho que é muito importante, essa pluralidade que vai ter na vida privada. Por exemplo, as pessoas professam várias religiões, uns são católicos, outros são protestantes, outros são budistas, outros professam religiões de matriz africana, outros professam, sei lá, são ateus. Eu sei que são minoria, né? Agora saiu um novo censo, os ateus no Brasil aí estão em torno de 10%, nunca sai muito dessa, enfim, dessa porcentagem aí. E no mundo é mais ou menos a mesma coisa também. Fica 10% de pessoas que dizem que não têm religião, ou enfim, em princípio, né, também não acreditariam em Deus, mas tem que ser respeitados, tem que ser tolerado. Mesmo uma pessoa muito fervorosa, né, religiosa e tudo mais, que vê o sentido da sua vida a partir da questão da divindade, da religião e tudo mais, ela tem que respeitar alguém que não tem esse tipo de crença, né? E dá para conviver muito bem. E da mesma forma também pessoas que têm valores morais, sei lá, um é pacifista e o outro não é, o outro é mais belicista, é caridoso, o outro é mais egoísta. Nós temos como conviver para isso. Isso tem exatamente a perspectiva do arcabouço legal, né? Então, nesse sentido, eu também falaria de um outro autor liberal, ainda dos clássicos, né? Para mim muito importante, que é o John Locke. Então, na Carta acerca da Tolerância, vem exatamente essa ideia, não é? De, ao invés de o Estado estabelecer uma religião oficial, ele diz, não, o Estado deve não é, deixar a escolha religiosa para cada um. Aquela ideia assim, cada um cuida da sua alma, o Estado não tem que exatamente, não é, ser o responsável pela alma dos indivíduos. Então, por exemplo, se alguém professar uma religião que de repente é falsa, bom, o problema é dessa pessoa, não é o Estado que tem que determinar quais são as verdades religiosas. Isso vai depender da crença de cada um e cada um vai se responsabilizar, então, não é, pela sua vida e até o que acontecer depois da morte, né? Na outra vida, por exemplo, considerando a perspectiva religiosa. Então, eu gosto muito desse texto também, a carta, né, acerca da tolerância e o Stuart Mill, tanto no livro Utilitarismo como Liberdade, né, On Liberty. Então, eu diria aí, né, o John Stuart Mill, On Liberty, Adam Smith, Teoria dos Sentimentos Morais, A Riqueza das Nações, Locke, além do Tratado do Governo Civil, que é muito bom para falar de separação de poderes e etc., né? Estado Democrático de Direito, a questão da propriedade, direitos naturais, mas essa carta acerca da tolerância eu acho que é um clássico aqui. Depois teriam os autores iluministas, que eu acredito que são muito importantes, né? Rousseau, Diderot, D'Alembert, Voltaire, todos foram fundamentais, inclusive na Revolução Francesa, nesse processo revolucionário francês, e, e defendendo exatamente uma posição de progresso humano, né? De acreditar na razão e que
pela razão, a gente pode progredir. Eu acho que essa é uma crença fundamental liberal, né? Que ela é progressista, ela não é regressista como o pensamento conservador, né? Mas a maneira, ela imagina que pela estrutura racional, pela nossa atividade racional, a gente consegue resolver problemas. A gente consegue mudar um sistema político, consegue mudar um sistema econômico que seja mais eficiente, que seja mais justo, né, que garanta mais liberdade para as pessoas. Quer dizer, aquela ideia que nós, pela razão, poderíamos evoluir. Depois tem um conjunto de autores liberais aí contemporâneos. John Rawls, para mim, é um autor, digamos assim, uma referência, não é, contemporânea de um tipo de liberalismo que me interessa, que é esse liberalismo igualitário, o liberalismo social. Então aí a sugestão seria ler o liberalismo político, né? A obra O Liberalismo Político de 93, que eu acredito que dá uma boa ideia, assim, de como o liberalismo é atual, né? Ele nasce aí no século 17, 18 e ainda hoje ele é atual, tanto do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista da filosofia, das teorias liberais, como do ponto de vista prático, porque ele é também uma das ideologias centrais aí que você vai encontrar no mundo partidário, no mundo inteiro, né? Basicamente, até agora, nós não estamos fugindo muito aí do espectro ideológico, onde você vai ter, né, o liberalismo social, o libertarianismo, que seria esse neoliberalismo, né, por um lado, do outro lado, o conservadorismo, hoje em dia crescente no mundo, né, que surge no século XIX com maior força e agora volta. Então, conservadorismo, reacionarismo, aí se a gente quiser falar, e depois a tendência socialista, né, a ideologia socialista, aí mais revolucionária ou menos também, poderia. Claro, tem nuances aí em cada uma dessas três ideologias centrais, né, no liberalismo, conservadorismo e socialismo. Você vai ter nuances mais ou menos, mas eu acho que até agora não surgiu outra ideologia para disputar também corações e mentes, né? Falando aí em termos de disputa partidárias e de projetos. Outros autores liberais que me encantam muito, o próprio Scanlon, né? O Tom Scanlon, um discípulo do Rawls, em que eu tive oportunidade de estudar em Harvard, também no período que eu estava lá. Eu gosto muito do tipo de contratualismo que o Scanlon defende. Inclusive, ele tem um livro muito interessante sobre a dificuldade da tolerância, The Difficulty of Tolerance, que é exatamente essa ideia, né? Que é uma ideia central no liberalismo, a tolerância, mas ela não é muito simples, porque ela depende, basicamente, de uma certa maneira, da gente conviver com outras pessoas que pensam radicalmente contrárias a nós. Vejam, por exemplo, eu tenho que imaginar a realidade atual em conviver com alguém como o Trump, não é, o Bolsonaro, que eu sou radicalmente contrário. Mas é possível tolerar? Bom, desde que eles respeitem o Estado de Direito, respeitem o Estado democrático de Direito, né, regras constitucionais, dá para conviver, dá para tolerar, mas não dá para dizer que eu gosto, entende? Essa é a dificuldade da tolerância. Você, de uma certa maneira, você tem uma certa aversão emocional por um conjunto de pessoas. E não é só o pessoal da direita, também tem uma aversão emocional para várias pessoas da esquerda também. Maduro na Venezuela, ditaduras em Cuba, em Nicarágua, aquele Daniel Ortega, para mim, das piores pessoas que tem. Então, não é só Bolsonaro e Trump. O bom é que quando eu falo assim, eu já apanho dos dois lados. Eu já apanho da direita e já apanho da esquerda. Sei como é. Aí do Orkin também, já falecido, né? Mas também o pensamento liberal do Dworkin, a Amartya Sen, eu acho que vai nessa linha também que me interessa, que é exatamente essa perspectiva do liberalismo igualitário, né, defesa intransigente da liberdade, inclusive da liberdade de expressão. O Dworkin é fortemente identificado como um autor a defender a liberdade de expressão, mesmo para falar porcaria, como pornografia, uma tese, digamos assim, polêmica do Dworkin, né? Você tem que respeitar mesmo o cara que queira, né, divulgar pornografia ou isso e aquilo, mas, né, olhando por outro lado, você tem que ter a perspectiva da igualdade, então justiça social. Quer dizer, o Estado tem que criar condições para dar um ponto de partida semelhante aos indivíduos. Saúde, educação, principalmente. Auxílio para a conquista de trabalho. Não é? Porque ainda hoje esse é um grande problema.
não vou adiantar aqui, mas eu acho que esse é um grande problema atual, né? Que essa promessa de tentar estabelecer um ponto de partida igual ainda não se realizou. Nós temos ainda muitas desigualdades, não apenas no Brasil, mas no Brasil nós sabemos, não é? A educação é muito desigual. E se eu não tenho uma boa formação, eu vou ter muita dificuldade em conseguir um bom emprego. Né? Como é que eu vou ser juiz, ou vou ser um advogado, né? Ou vou ser um médico, se eu não tiver uma boa formação? Né? E isso ainda está muito distante no Brasil entre a educação básica, né? A privada e a pública. Mas, enfim, Não, inicialmente eu acho excelente que alguns explanação. autores aí para a gente começar a conversar. Muitos eu tenho até afinidade, sim. Aproveitando o gancho que tu falou muito do Estado de Direito, eu queria que tu explicasse que tem uma diferença bem razoável, assim, entre o liberalismo político e econômico, queria que tu explicasse um pouquinho o que exatamente é o liberalismo político. Tu já explicou um pouquinho a importância do Locke para o desenvolvimento do liberalismo político e também como o liberalismo como ele é na filosofia do direito, assim, porque a questão do freio contra pesos, o Quentin Skinner já mostra que a tradição jurídica romana já tinha isso, mas um dos pontos que eu ainda acho muito forte do liberalismo é o aspecto político dele. Uhum. Tanto é que eu acho que a maior deficiência do comunitarismo é justamente na parte jurídica. Então, acho que a parte ainda muito forte do liberalismo, muitos países ainda adotam uma democracia liberal. Então, se tu explicasse para nós o que exatamente é o liberalismo político, ou na filosofia do direito, e até mesmo a democracia liberal, mas eles acabam sim interlocutando. Zé, acho muito importante fazer essa distinção, porque geralmente, né, falando dos equívocos, né, que o termo gera, sobretudo o Brasil, quando fala liberal, pá, essa pessoa é liberal, né, em princípio ela tem em mente que essa pessoa ela está pensando só em termos econômicos, geralmente, né? O reducionismo no Brasil é não olhar esse aspecto político e cultural. Eu estava chamando a atenção até do aspecto cultural, que é o aspecto iluminista, né? O liberal é um iluminista. Ele está defendendo exatamente com a razão, a gente pode ter progresso, progresso científico, progresso tecnológico e etc. Não é? Mas, enfim, a visão reducionista seria pensar que o liberalismo estaria só comprometido com a ideia, não é, do capitalismo, que é a livre mercado, não é? Que seria um sistema econômico que você tem livre mercado, então você tem liberdade dos indivíduos e você não teria um grande papel do Estado. Então, não é? De novo, essa visão equivocada, o que seria o equívoco de pensar que liberalismo é igual a neoliberalismo ou libertarismo. E, em inglês tem uma diferença dos dois termos, que é liberalismo e libertarianismo. Né? Mas nós do Brasil não temos, a gente faz a distinção aí teoricamente, né, entre liberalismo e libertarismo. Então, autores como Hayek, Mises, Friedman, etc., você colocaria no campo libertário. É um tipo de liberalismo. Aí sim, você vai ter a defesa de um Estado mínimo. Uns vão defender um Estado mais mínimo que outros, não é? Outros menos, mas tem variações, mas basicamente você teria essa perspectiva, né? Então, mas vamos falar em termos históricos, então, para acabar com um pouco de equívoco, né? É interessante ver, não o liberalismo hoje, vou falar, o liberalismo seria a defesa do capitalismo hoje, né? Em termos econômicos. O liberalismo, quando ele nasce, em termos econômicos, em uma contraposição ao mercantilismo e, em termos políticos, uma contraposição ao absolutismo. Então, acho que aqui eu vou conseguir abordar esses dois aspectos, né, o político e econômico do, não é, da ideologia liberal, da teoria liberal. Então, a partir aí, né, do século XVII, século XVIII, o liberalismo vai ser exatamente a base das revoluções burguesas. Não é? Ele está ali no pré-revolução burguesa e pós-revolução burguesa. Então, eu vejo, nós tivemos a Revolução Gloriosa na Inglaterra em 1689, a Revolução Americana, ou a Independência Americana, 1776, a Revolução Francesa, 1789. Todas elas a gente pode colocar aqui como um certo marco, não é? Aqui dessas revoluções que trouxeram o que para nós? Basicamente a realidade que nós vivemos hoje.
Trouxeram livre mercado, por um lado, né? A economia de livre mercado, e trouxeram, por outro lado, um sistema político republicano, um sistema político onde você tem Estado democrático de direito, você tem a separação dos poderes, né? Que é, eu tenho o poder executivo, legislativo e judiciário. A gente banaliza isso até pensando que isso não é importante. No Brasil a gente olha uma briga entre poderes, então hoje parece que o judiciário está, né, tá muito inflado. Aí de repente ou tem uma briga do executivo com o legislativo, coisa e tal. Agora imagina se você não tivesse os três poderes, não tivesse esse sistema de pesos e contrapesos. Imagina a gente, então, retroceder ao século XVII, né? E ainda um pedaço do XVIII, onde a política não tinha nada disso. O sistema político era absolutista. O que quer dizer? Não existia três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Todo o poder era concentrado no rei e na classe nobre. Mas, basicamente, existia uma concentração de todo o poder político concentrado no rei, né? E o que dava legitimidade a essa concentração e ao poder político dos reis era essa ideia do poder divino dos reis. Era uma ideia absolutamente ultrapassada. Quer dizer, eu estou aqui no poder como rei porque, de fato, né, Deus atribuiu esse poder lá ao primeiro homem, Adão, e esse poder veio passando de geração em geração. Né? Bom, todo esse poder era concentrado na mão do rei. Claro que ele tinha ministros, né? Tinha alguma coisa como um judiciário, mas no final das contas, se um rei quisesse punir alguém, facilmente se arrumava lá o tribunal e a pessoa era condenada. Quer dizer, existia já um judiciário no 17, né, como eu digo, um tribunal, mas era muito, muito fraco se a gente for pensar de como funcionam tribunais hoje. Só para vocês terem uma ideia, a Inquisição tinha um tribunal no período medieval, mas não dava para levar a sério, né? Dizer que era um tribunal justo, né? A pessoa já entrava no tribunal da Inquisição condenado. Era um tribunal meio faz de conta. Você pegava a pessoa, porque ela já tinha feito ela confessar o crime, porque podia torturar a pessoa. Então você torturava, ela própria confessava o crime, aí você fazia o julgamento e pronto, já estava dado. E eu diria que ainda no século XVII era muito assim os tribunais. Por mais que não existia mais o Tribunal da Inquisição, mas se você fosse olhar como é que funcionavam tribunais na França em 1650, em 1680, em 1700, 1720, era mais ou menos dessa forma. Né? Você tinha juízes ali, mas você não tinha a figura de um devido processo legal. Né? Meio que você pressupunha quem era culpado e ia lá. E crimes cruéis, né? Não esqueçam, crimes cruéis. Crimes cruéis, como forca, esquartejamento e etc. Uma das ideias liberais muito interessantes até em termos de punição foi do César Beccaria, por exemplo, a dizer que as punições não deveriam ser cruéis. E realmente, com as revoluções burguesas, não é? Com o pensamento iluminista, então com a marca liberal vindo com essas revoluções, as punições pararam de serem punições cruéis. As punições passaram a ser privação de liberdade, por exemplo. As punições cruéis deixaram de existir. Não é? Isso gradualmente, por óbvio, né? Isso gradualmente. Aí no 18 tinha, mas no 19 menos. Isso foi sendo excluído, né? Até hoje, como em estados ou lugares que têm pena de morte, não é possível pensar que essa pena de morte seja cruel, então ela não pode gerar sofrimento, então tem que ser injeção letal, alguma coisa assim. Enfim, todas eu acho seriam essas ideias centrais, né? Então, do ponto de vista político, o liberalismo se contrapõe ao absolutismo, essa concentração de poder em um só. Então, o que vai aparecer, não é, como, como, como sistema político agora defendido pelo liberalismo? Democracia representativa, basicamente. Não é a separação de poderes, então o poder vai ser dividido entre o executivo, por um lado, que vai ser eleito, o legislativo, por outro lado, que vai ser eleito, não é? E o judiciário. E aí cada país foi usando determinadas formas para escolher os juízes. Na grande parte dos lugares, os juízes fazem concurso, como no Brasil, por exemplo. Né? O juiz não é eleito, ele se passa por um concurso. A ideia de juiz ser eleito não é muito positiva, no meu entender. O México agora está adotando este procedimento que foi de fazer eleição para juízes.
muito, muito, muito perigoso isso, tá? Porque, por exemplo, lá no México teve uma adesão de 10% só da população, e aí 10% vão definir quem são os juízes. E as pessoas que votaram, uma grande parte delas não conheciam quem eram os candidatos. Então é muito fácil você fazer lobbies, né? E que ganhem aquelas pessoas que conseguiram fazer mais campanha, assim por diante. Não acho muito positivo isso para a democracia, né? Mas, de novo, né, vamos acompanhar para ver o que acontece. Né? Isso, mas de novo, não tem nenhuma cláusula pétrea, dizer que o juiz tem que ser entrar para concurso ou tem que ser eleito, enfim, tem experiência de toda hora, mas de forma geral eles prestam concurso, seria a ideia epistocrática, né? Ele entra por merecimento. Então, você tem democracia representativa, você tem o Estado democrático de direito, você tem a separação dos poderes, e essa é a ideia que o poder corrompe. Né? E o poder concentrado corrompe muito mais. Né? Então, você divide o poder e cria um sistema de freios e pesos e contrapesos. Né? O executivo vai cuidar do legislativo, o legislativo cuida do executivo, o judiciário cuida de todos, e aí tem que ver quem cuida do judiciário. Um sistema político, né, que foi criado, então, muito baseado na ideia dos direitos individuais. Muito baseado nos direitos individuais que não existiam no absolutismo. Então, o direito civil, os direitos políticos de votar e ser votado, não é? O direito de ser livre, o direito de ter o devido processo legal, não é? Essa ideia constitucionalista de você ter uma base legal garantida por constituições, isso tudo vem com o liberalismo, não tinha isso no modelo absolutista. A ideia de direitos humanos, que todos nós somos iguais, somos livres e merecemos o mesmo respeito, isso vem com o liberalismo, né? E esse conjunto de liberdades, a liberdade de expressão, como muito importante, a liberdade religiosa, que não existia também no absolutismo, não esqueçam que lá existia, né, as religiões oficiais. E você era perseguido se você não professava uma determinada religião. E a liberdade de associação, a liberdade de você criar grupos e partidos políticos. Então, essa ideia da democracia representativa, ela acabou se conformando, né, a partir da criação de partidos, as pessoas se identificando em partidos. Né? Hoje, eu tenho que concordar que há um certo quase que esgotamento, né, do modelo democrático representativo a partir de partidos. Os partidos se inflaram, se perdeu um pouco o significado do que é ideologia dentro de partido. Por exemplo, no nosso país tem mais de 40 ou 50 partidos, eu já perdi as contas, tá? E não pode ter 50 ideologias diferentes. Como eu estava falando, mais ou menos são três. Se a gente quiser esgarçar um pouco, vai chegar a umas seis. Ou nove, né? De cada três você bota uma para lá e uma para cá, você vai chegar a nove. Mais que isso não tem. Sabe? Mais que isso não tem. Como é que você chega a 50 partidos? Ah, bom, aí já não é mais não é uma reunião de pessoas que têm o mesmo conjunto programático, o mesmo conjunto de valores, de ideias, que vão disputar nas eleições, não é? Esse conjunto de valores e ideias. Né? Não tem nenhuma proposta para isso, só digo que, do ponto de vista histórico, é assim que se deu. Não quer dizer que, né, é o que nós temos hoje. Tá? O modelo político que nós temos hoje é o modelo liberal. Não é um modelo absolutista e não é também um modelo socialista, digamos assim, que veio se contrapor ao modelo liberal aí, né, durante o século XX. Também não é um modelo fascista, que acabou sendo derrotado. Né? O fascismo e o nazismo, que também ocorreu, esse tipo de modelo político, na Segunda Guerra Mundial. Bom, do ponto de vista econômico, não é? Aí a contraposição foi a quê? Ao mercantilismo. Não é? Então eu diria, qual era o modelo econômico do absolutismo? Era o feudalismo, não é? E mercantilismo, por um lado. Você tinha um sistema feudal, que era toda a economia se dava como uma economia de subsistência dentro do feudo, dos feudos. Então eu tinha um senhor, não, o senhor feudal, eu tinha os servos, ou senhor, suzerano e vassalo, e aí servos, e toda a economia girava ali dentro. Então é uma economia muito empobrecida, eu diria, né? Uma economia não com circulação de mercadorias, com troca, mas com basicamente uma economia de subsistência muito ligada a uma economia agrária. Né? E uma questão muito importante em termos econômicos, não existia mobilidade social. No sistema feudal,
né? No mercantilismo, se você nascia servo, você é servo a vida inteira. Depois, quando, né, começou a se sofisticar um pouco, então, dentro de um feudo, começou a ter o sapateiro, né, o alfaiate, isso aqui. Bom, mas se você está ali naquele grupo, você não sai dali. Você não pode um sapateiro se tornar um industrial de sapato. E é isso que aconteceu com o capitalismo. É isso que aconteceu com a ideia do liberalismo econômico. Era vamos abrir a economia. Em primeiro lugar, vamos defender mobilidade econômica, que as pessoas possam livremente trabalhar, trocar mercadorias, sem estar vinculados a uma determinada classe social. Então, liberdade. Não é? Por exemplo, eu sou um sapateiro. De repente, agora as pessoas começam a procurar o meu sapato. Eu posso vender o meu sapato para fora do feudo. Ou, de repente, não é? A procura é muito grande, eu tenho que, inclusive, eu já não dou conta, ou eu e os meus filhos, tenho que chamar mais gente. Pô, eu tenho uma indústria. Foi assim que aconteceu. Quer dizer, não é? O sistema feudal vai passar para o sistema capitalista, né, onde você vai ter comércio e você vai ter exatamente indústrias. Então, né, o crescimento do comércio, o surgimento e crescimento de indústrias, mas com essa ideia precípua de liberdade. Veja, se você olha o capitalismo hoje e faz críticas a ele, é uma coisa. Não é? Então eu digo, hoje tem concentração de renda, tem desigualdade. Mas, de novo, se você olha quando ele nasce extremamente revolucionário e traz riqueza. Exatamente, traz riqueza e traz mobilidade social. E traz mobilidade social. E isso aconteceu, isso não é um exemplo puramente arbitrário que eu estou dando sapateiro. Tá? Muitos sapateiros se transformou num dono de indústria de sapatos e ficou rico. E ficou rico, e passou a ficar rico. E o nobre, que em princípio era aquele que tinha o poder econômico, não é? De forma absoluta, de forma arbitrária, né? Ele tinha um poder, ele não precisava fazer nada, e ele ia continuar com o poder econômico. Ele perde o poder econômico. Quer dizer, num sistema de livre mercado, não é? Você nascer rico não quer dizer que você vai continuar rico para sempre. Você pode perder a sua fortuna, não é? Dependendo daquilo que você produz. Se não há mais demanda, você pode empobrecer. Não é? Mas então, isso exatamente aconteceu. Indústrias começam a surgir de, e não eram de propriedade nova, porque a nova não trabalhava. Olhem bem, nós tínhamos um sistema econômico que era considerado vexaminoso trabalhar. Você não trabalhar né, e usufruía de toda a riqueza. Então, era um sistema econômico absolutamente injusto e ineficiente. Né? Porque com o modelo mercantilista, então, além desse mundo feudal, você tinha toda uma concentração dada não é, via Estado. Você tinha controle de moeda, você tinha uma série de controles que não são eficientes. Então, claramente, né, isso Adam Smith mostra muito bem na Riqueza das Nações, que a divisão do trabalho, por exemplo, cria riqueza. Ele dá o exemplo lá de uma fábrica de alfinete, que nem a minha aqui do sapato, mas a dele é melhor. Né? Imagina que se uma pessoa sozinha for produzir um alfinete, ela vai demorar uma eternidade. Imagina uma pessoa sozinha produzindo um sapato. É um trabalho artesanal que vai demorar não sei quantos dias, assim por diante. Agora, imagina se você coloca várias pessoas trabalhando, um faz a sola, o outro faz a costura, o outro faz isso e aquilo, você começa a ter não é? A possibilidade de fazer em maior escala, produzir em maior escala. Isso quer dizer que você vai diminuir o custo. Vai diminuir o custo. Isso tudo foi acontecendo. Isso tudo foi acontecendo. Então, a primeira coisa seria pensar assim, não é? O que ocorreu no século XVIII? O que aconteceu no século XIX? Um grande enriquecimento. A Europa é um lugar pobre. Né? A Europa, o que é hoje a Europa, dentro desses sistemas feudal e tal, ela é pobre. Quem era rico, quem tinha riqueza, era a nobreza, reis, nobreza, clero, e o resto não tinha nada. Né? E aí você começa a ter um sistema mais igualitário, dando oportunidade para as pessoas enriquecerem. Claro que ao longo do século XX, né, final do XIX, tudo, aí você começa a ter um problema de não pagamento adequado de salários. Não é? Pensem bem, o movimento de trabalhadores começam a ser forte a partir do final do século XIX, e aí começam a vir os movimentos socialistas e tudo, porque era verdade, você começa a ter jornadas de trabalho de 16 horas, não é? Não tinha um mínimo de salário, crianças trabalhavam e tudo mais. Então, não,
né, se a gente contar toda essa história do sistema econômico que nasce com o liberalismo, que é o capitalismo, né, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, eu diria. Né? Mas eu gosto de contar a história toda, pelo menos a história inicial, para ver que ela é absolutamente adequada na contraposição ao sistema econômico que era injusto e absolutamente ineficiente. Com isso, eu deixo aberto, né, claramente deixo aberto, dizendo que nós temos que sempre e podemos sempre aperfeiçoar o sistema criado. É por isso que a ideia liberal básica é usar a nossa razão, usar o nosso intelecto para identificar os problemas e aperfeiçoar. Porque, veja, não acredito que a solução seja acaba com esse sistema, não é? Mas você pode aperfeiçoá-lo. Parece que precisa o sistema capitalista atual. Hoje, qual é o grande problema do sistema capitalista? Você está tendo uma grande concentração de renda em grandes empresas, até grandes empresas de tecnologia, como as Big Techs. Né? Então, isso não é positivo para o capitalismo. Por exemplo, uma coisa que Adam Smith era absolutamente contrário, né? Que ele chamava que tinha que ter o fair play na economia, o Estado não pode permitir monopólios. Claro, porque você diz assim, olha, tá, tem o livre mercado, então você vai concorrer lá. Eu estou produzindo aqui o meu sapato na minha indústria, o José produzindo outro sapato na indústria dele. E tem mais 200 pessoas produzindo sapato. Tá tudo certo, e a gente vai produzindo sapato e as pessoas vão comprando ou não o nosso sapato pela questão do preço e da qualidade. Até aí tá tudo bem, você diz assim, livre mercado. Agora já pensou se eu e o José aqui a gente faz uma combinação. Não, vamos juntar as nossas fábricas, coisa e tal, né? A gente vai ter maior escala e aí a gente determina o preço. A gente vai baixar o preço. Bom, a gente vai dominar o mercado. Vamos diminuir o preço em 50%. A gente vai derrubar, vai exterminar todas as outras fábricas de sapato. E depois que elas forem exterminadas, a gente aumenta o preço. Porque daí só sobrou nós. Isso chama monopólio de mercado. Isso não é positivo. Isso não é desejado para o sistema, entende? Adam Smith dizia claramente, eu concordo plenamente, quer dizer, o sistema econômico capitalista, o sistema econômico liberal, no caso, ele está baseado na ideia de liberdade individuais com regulações, não é? Para não haver distorções. Então a ideia seria o fair play. Se não está havendo fair play, então você vai ter que ter agências reguladoras. Hoje, qual é o problema, no meu entender, que eu vejo? Né? A promessa que se tinha com o estado de bem-estar social, não é? Ao longo do início do século XX e tudo mais, que era diminuir as desigualdades e criar uns sistemas de maior oportunidade, como saúde garantida para todos, educação garantida para todos, era para nos levar a uma situação de maior equidade entre ricos e pobres, não é? Era para a diferença entre classes sociais ir diminuindo. Ela não precisaria desaparecer, mas ela não poderia continuar aumentando. E o que a gente viu a partir da economia do capitalismo globalizado, da década de 80, 1980 para frente, foi que isso não ocorreu dessa maneira. Entende? Quer dizer, com a globalização, as desigualdades foram se acentuando e a riqueza foi se concentrando na mão de poucos. Hoje, uma grande parte da riqueza é concentrada na mão de 1% dos mais ricos. Isso não é benéfico para alguém como eu que defende o liberalismo social, o liberalismo igualitário. Grande concentração de renda não é adequada, não é isso. Não é? Então, eu acho que nós precisamos aí pensar num choque também, num capitalismo mais justo, num capitalismo mais humanizado, enfim. Mas é algo que é possível, né? É algo que deve ser reivindicado, que deve, né, enfim, ser pensado, porque esses sistemas que estão aí, tanto o sistema político como o sistema econômico, eles não são, não é, algo dado pela natureza. Eles são instituições que foram criadas por nós. Nós criamos instituições econômicas, nós criamos instituições políticas e instituições sociais, como a família, por exemplo, não é? E instituições políticas como a Constituição, legislações em geral, instituições econômicas como o mercado, bancos e etc. E como criamos, podemos criar outras. E como criamos, podemos estabelecer regulações. Vejam que aí nós estamos no campo dos fatos institucionais. Nós não estamos falando de fatos brutos, né? Como a água ser igual à estrutura molecular dela, né? A água CH2O, ser duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Não estamos falando
existe neve eterna no monte do como Everest. Quer dizer, essas coisas independem da nossa mente. Mas instituições políticas, econômicas e sociais, não. Não é? Instituições políticas, econômicas e sociais dependem exatamente da nossa racionalidade. Então, você me perguntou sobre a distinção do liberalismo econômico e o político. Eu acho que eu consegui mais ou menos mapear algumas diferenças essenciais, né? Eu diria que tem um aspecto social e cultural aí muito importante também, não é? Porque no aspecto social viria exatamente essa ideia assim das liberdades individuais, a defesa da liberdade de expressão, né? De você ter direito de se expressar como quiser, de você ter direito de escolher suas religiões e etc. Isso é muito caro ao mundo hoje. Hoje, por exemplo, qualquer um que faz crítica ao capitalismo, por exemplo, qualquer um que é de esquerda hoje, tá? Qualquer um que é de esquerda vai fazer uma crítica ao capitalismo, à economia como ela está, ele é um defensor dessas ideias liberais no campo dos costumes, no campo social, que é a ideia de você, não é? Você não pode ser imposto a casar com alguém. De novo, isso acontecia no absolutismo. Você reunia lá a família ia determinar quem ia casar com quem. Até essa ideia de amor, né? Essa ideia do amor, sabe, o amor romântico, né? Ela vem exatamente nesse contexto de mudança, né? Saiu o feudalismo, sai o absolutismo, sai o mercantilismo, e vem o liberalismo, vem o iluminismo, defendendo o quê? Liberdade individual. Então, eu diria, alguém que é de esquerda e faz a crítica à economia capitalista, mas do ponto de vista dos costumes, né? Por exemplo, a liberdade de aborto, ou a liberdade a consumir drogas ou não, por exemplo, nós somos tolerantes a isso, né? Nós deixamos livremente para as pessoas consumirem uma série de drogas, por exemplo, álcool, cigarro. O máximo que se faz é colocar uma advertência lá, fumar mata. E coloca um imposto alto, né? Coloca um imposto alto. Então, você permite uma série de drogas em alguns outros estados, pensando no mundo, né? A maconha é liberada, né? Geralmente é isso. Né? No Brasil não é, mas aqui no Uruguai é. Então, a ideia liberal é que você deixa o escrutínio para o indivíduo. Então, veja o paradoxo aqui: alguém de esquerda que acha que não é liberal, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista de valores, né, sociais e culturais, ele é inteiramente liberal. Ele não é socialista, por exemplo, porque na ideologia socialista que vem com o marxismo, nunca se defendeu liberdade individual. Nunca. Isso Marx chamava de liberdades burguesas, direitos burgueses. Né? Ele era absolutamente crítico a esse tipo de coisa. Então, quem defende liberdade de indivíduo, né, é o liberalismo. Do outro lado, você tem totalitarismo, quer dizer, você vai ter censura ao que as pessoas pensam, você vai ter determinações de toda ordem, por exemplo, perseguição a homossexuais. Na Rússia tem perseguição a homossexuais, na China tem perseguição a homossexuais, para não falar de Cuba, né? Que todo mundo sabe que criaram até prisões especiais para prender homossexuais. Isso já está sabido. É muito escritor que saiu de Cuba, coisa e tal, que denunciou isso. Né? Então você não tem um compromisso. Você pode ser de esquerda, né? Mas olhar assim, qual é o compromisso com a liberdade? É quase nenhum. Você não tem compromisso com a democracia. Por isso também que você, por exemplo, na Venezuela, você não tem mais democracia já há muito tempo. Eleições são fraudadas, totalmente fraudadas. O judiciário faz exatamente o que o executivo quer, ele não tem a mínima independência. Então você não tem mais democracia. Mas aí, de repente, você diz assim: mas é isso mesmo, nós não estamos preocupados com a democracia. De fato, não estão preocupados com a democracia. Você pode dizer, né, retoricamente, enfim, publicamente, que você tem compromisso democrático, mas de fato não. Eu me lembro até de uma entrevista do presidente Lula, presidente atual, teve uma entrevista que ele deu, que comentaram sobre como é que é, tem democracia na Venezuela ou não? Daí ele disse assim: olha, a democracia é um conceito relativo. Não acredito. A democracia não é um conceito relativo. Ela é um valor fundamental para o liberalismo. Excelente explanação, Denis. Acho que uma discussão importante que nós da filosofia a gente já até está cansado desse texto, embora seja um bom texto, que é o do Zaya Burley.
os dois conceitos de Uhum. liberdade, que tu explicar assim para o pessoal também entender em termos filosóficos assim a distinção entre liberdade negativa, positiva, que tu já mais ou menos explicou sobre isso, mas só para deixar com os termos filosóficos. E também se tu quiser falar um pouquinho dos críticos assim do Burley, que é o Skinner e o Petit, né, que ele fala da liberdade como não dominação. Aí essa distinção pode ser interessante para a gente pensar, não é, enfim, uma discussão e uma distinção que é relevante na literatura, que é entre o liberalismo e o republicanismo, não é? Eu diria que vai ser um tipo de liberalismo. Então, tanto o Pettit como o Skinner defendem essa posição republicana. O Isaiah Bell é muito conhecido, né? A sua posição liberal, claramente não é? Tem uma posição liberal, exatamente conhecendo de perto, né, os sistemas totalitários do leste europeu, conhecendo os sistemas totalitários do leste europeu, não é? Estabelece uma distinção que é muito importante. Não é? Em primeiro lugar, vai defender que a liberdade é a base do sistema político, não é? Mas vai identificar que há dois tipos de liberdade. Não é? Uma liberdade negativa, não é? E a liberdade positiva. O que nós estamos falando, então, em liberdade negativa? Na maior parte das coisas que eu falei até agora, eu falei na liberdade negativa. Né? Por exemplo, quando o Estado ou outras pessoas não fazem coerção em relação ao que eu penso, né? A minha liberdade, então eu sou livre. Né? Essa seria a liberdade negativa. Por exemplo, se o Estado diz que eu não posso ter a religião que eu quero ter, né? Então eu não estou sendo livre. Então, eu vou ter a religião A porque o Estado me comanda, ele faz uma coerção. Se eu não cumprir, eu sou punido. Quer dizer, só para entender bem o que é a punição que nós estamos falando via Estado, é a coerção via Estado é punição. Né? Você vai ter privação de liberdade ou um outro tipo de punição. Agora, dizer assim, eu sou livre para escolher um partido político, eu sou livre para escolher uma religião, eu sou livre para votar em alguém. Essa é a liberdade negativa. Eu não estou sendo coagido por ninguém na hora que eu voto. Né? Essas são as liberdades civis e políticas. A gente poderia, né, mais ou menos mapear dessa forma. Aí eu sou livre no sentido que o Estado não pode me coagir. Se ele quiser me processar, eu vou ter o direito, não é, um devido processo legal. Não é? Então eu vou ter o direito à minha vida, a minha integridade e a minha liberdade, entendida a minha liberdade como essa, né? Liberdade de expressão, liberdade religiosa e mesmo a liberdade de reunião, a liberdade que eu tenho de formar partidos, de formar uma associação, de defesa e valores. Não é? O Estado não teria direito, essa é a ideia da liberdade negativa, não, o Estado não tem direito de interferir na liberdade individual. Né? Mas, por outro lado, né, o Estado, ou mesmo a sociedade, de uma certa maneira, pode auxiliar na liberdade dos indivíduos, né, recomendando um tipo de comportamento, por exemplo, recomendando um comportamento virtuoso, que a gente seja prudente, que haja amizade cívica, por exemplo, né, ou mesmo garantindo que esse agente tenha determinadas condições, por exemplo. Né? E aí a ideia principal seria que o respeito à liberdade do indivíduo deveria lhe conduzir ao bem comum. Né? De uma certa maneira, aqui, né, seria essa perspectiva de imaginar, né, uma diferença entre, então, liberalismo e republicanismo, que no republicanismo você faria mais convencido, ou você chamaria mais atenção para os valores centrais daquela comunidade. Então, além de uma liberdade negativa, você teria que reconhecer a liberdade positiva. Não é? E aí você poderia pensar nessa perspectiva. Não é? Por exemplo, um determinado grupo de indivíduos dentro de uma sociedade não estão conseguindo se eleger, não estão conseguindo representantes, são as mulheres, ou negros, ou indígenas. Aí, de repente, você tem um sistema de. Não apenas você está dizendo que as pessoas são livres para votar, né? Mas você diz assim: olha, de que maneira a gente poderia ampliar a participação das mulheres na Assembleia, né, na Câmara, ou a participação de indígenas, a participação de negros. Aí, sei lá, você cria uma cota, né? Tem que ter 30% de nominata, ou tem que ser paritário, 50% homens e mulheres. Quer dizer, aí você já está tendo
exatamente uma maior participação, veja, né, do Estado, da sociedade, que vai além de apenas respeitar a liberdade individual. Eu diria que a gente começa a estabelecer alguns valores que são comuns dentro daquela comunidade, né? E o Estado e a sociedade como um todo passam a efetivar esses valores, né? Qual é o lado positivo desse aspecto republicano? É que parece que você consegue ter uma maior conexão entre os indivíduos, né? Mas, enfim, uma maior conexão. Porque, digamos assim, não é, estrito senso, né? A, a ideia liberal básica seria, olha, você tem uma liberdade dos indivíduos, tá, tudo certo. Os indivíduos são livres. Mas do ponto de vista republicano, é a comunidade que é livre, não são os indivíduos, como células isoladas. Mas eu penso, em primeiro lugar, na comunidade, para estabelecer, como eu digo, é a liberdade da comunidade. Veja bem, olha a diferença. Dizer assim, não, eu vou respeitar as liberdades individuais. Vou dar um exemplo, para mim é muito caro, que muitas coisas começaram a ficar mais claras para mim quando ocorreu a pandemia de Covid-19, agora recentemente. Não é? Você imagina, você está lá num período de pandemia, as pessoas morrendo, você não tinha vacina ainda. Não é? Daí, de repente, sei lá, se chega a um certo consenso médico, diz assim, olha, tem que usar máscara e tem que fazer isolamento social, né? É a forma de evitar a contágio. Tá. Só aí, de repente, você diz assim, não, mas aí o Estado está fazendo uma intervenção, está dizendo que eu tenho que ficar trancado em casa ou tenho que usar máscara. Eu estou tirando liberdades individuais. Veja, do ponto de vista, né, liberal, estrito senso, você não está respeitando a liberdade negativa. E é isso mesmo, não está. Mas, por outro lado, você tá pensando no bem comum da comunidade. Então, você não está tirando a liberdade da comunidade. Né? Porque se toda a comunidade morrer, ela também não vai ser livre. Você entende? Quer dizer, se todo mundo morre com a Covid-19, como é que eu vou ser livre e morto? Né? Então, eu preciso estar vivo. Então, de uma certa maneira, para ser livre, eu precisaria de trabalho, para ser livre, eu precisaria de representação, para ser livre, eu precisaria estar vivo e etc. Né? Eu acho que ali foi um grande modelo um grande modelo, foi um grande caso, né? que, que, que ocorreu, que mostrou claramente essas limitações, né? E eu me recordo que muitas pessoas tiveram exatamente esse tipo de manifestação, dizendo: olha, o Estado, quem é o Estado para dizer o que eu tenho que fazer? Então eu não vou sair na rua sem máscara, ou vou fazer aglomeração, não vou ficar em casa. Isso ocorreu muito, não é? Muito. Não? Mas é verdade, numa guerra, em estados de pandemia, a comunidade, o bem comum, né, que é comunitário, ele é maior que o bem individual. Mas eu acho que há formas de conciliar. Eu digo que o republicanismo é uma forma de liberalismo, não é? É como o conservadorismo. Aí o republicanismo vai estar próximo ao que a gente chama de comunitarismo, né? Em termos teóricos, né? Mas e até o conservadorismo são tipos de liberalismo, né? Que a gente vai fazer uma distinção muito mais teórica do que propriamente uma distinção na prática. Então, eu acho que isso é relevante também se pensar, não é? Do ponto de vista do liberalismo, então a distinção ao republicanismo, distinção ao comunitarismo, né? Também na década de 80 se fazia muito esse debate liberalismo e comunitarista. Então, Michael Walzer, Charles Taylor e etc. Michael Sandel fizeram muitas críticas ao modelo liberal da teoria da justiça do Rawls, sobretudo, Vai. e eles tinham esta compreensão, né, que Rawls estava defendendo uma teoria que garantia liberdades individuais, garantia puramente direitos de indivíduos. Eles diziam, e esses indivíduos são átomos. E, na verdade, no meu entender, eu escrevi sobre isso, que foi a minha tese de doutorado, dizendo que isso é um equívoco, não é que a tese rawlsiana é a comunidade em primeiro lugar, quer dizer, toda a ideia da escolha dos princípios na posição original é a escolha das partes, não é de indivíduos, é de uma comunidade escolhendo. Então, eu diria que tem muitas concepções liberais que procuram conciliar esse aspecto comunitário, digamos assim, não é? Onde você vai ter, em primeiro lugar, a comunidade do que propriamente indivíduos, e você vai conciliar liberdades individuais com o bem comum. Uma proposta, teoria da justiça como a Rawls, eu acho que vai nesse sentido.
ela tem que ser ajustada em alguns pontos, é o que eu procuro fazer na teoria contratualista das virtudes, mas eu acho que ela é uma boa indicação, digamos assim, de uma possibilidade de conciliação. Não é? Mas eu diria que essa discussão é muito mais teórica do que propriamente pragmática, não é? Da política, digamos assim, prática. Porque você não vai ter um partido republicano no sentido próprio do termo, tá? Que vai disputar com um partido liberal, que vai ter o partido comunitarista. Até hoje não surgiu. Não tem partidos liberais. E aí o comunitarista é liberal. Eu lembro que uma vez me encontrei com Charles Taylor, né? E perguntei para ele, tá, mas a rigor você é liberal, né? Assim, em termos políticos, né? Só para vocês saberem, no Canadá e nos Estados Unidos, se chama alguém de liberal, se chama alguém de esquerda, tá? Que é, por exemplo, nos Estados Unidos você vai estar alinhado com a política dos democratas, tá? Quanto então mais liberal significa mais de esquerda, mais democrata, não é? E no Canadá é a mesma coisa, tá? O liberal também é lá liberal e conservadores. O liberal é o mais esquerda, que estaria identificada com então o Partido Democrata nos Estados Unidos, que defende essa maior intervenção estatal, eu diria, diferente dos republicanos que defendem mais essa ideia, não é? De menos legislação, menos Estado, mais liberdade individual. Os democratas vão defender uma posição de liberdade individual, mas menos, né? E mais um Estado mais robusto, digamos assim. Né? Vejam bem, né? Eu apresentei aqui o Adam Smith como um liberal clássico, né? Claro, e que defende imposto progressivo. E só para não esquecer a piada, isso é uma pauta muito cara às pessoas de esquerda, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu me lembro do PSOL, quando o Boulos foi candidato a presidente, o partido PSOL no Brasil, né? Quando o Boulos foi candidato a presidente, ele defendia essa tese do imposto progressivo. Daí ele achava que isso era uma tese comunista, não sei. Eu dizia, tá brincando, isso é uma tese liberal. Imposto progressivo é uma tese liberal, a De Smith defendia. É a tese da justiça. Quanto mais você ganha, mais você tem que contribuir para o Estado. E o Estado vai poder exatamente auxiliar aquilo que tem deficiência, como a educação pública ou estradas, comunicações. Era o outro elemento que a De Smith dizia que o Estado tinha que, então, não é, investir nas comunicações. Essas obras de infraestrutura, até hoje, é um gargalo. Você não vai imaginar que a iniciativa privada vai construir autoestradas, vai construir estradas, não é? Ou vai construir grandes sistemas de saúde e etc. Não é? Comunicações, transportes, enfim. Não sei se lhe respondo aqui, Não, respondeu muito bem. não é? Eu gosto, o que eu acho interessante do livro do Melchior, do Liberalismo Antigo e Moderno, embora o título é meio estranho, mas eu sei que ele deve estar fazendo alusão ao Benjamin Constant e aquele ensaio Libertários Antigos e Modernos, que eu acho que é melhor, como tu bem fez, assim, descrever o liberalismo do que definir ele, assim, porque é muito amplo. Uhum. Cada país tem um sentido diferente. O Thomas Paine defendia a renda universal básica, então o Mill também falava sobre os sindicatos, então a tradição liberal tem Verdade. um aspecto social bem forte, mais do que as pessoas costumam achar. Dois textos curtos que é legal para entender essa visão do Smith que tu falou é o sobre a liberdade, ou sobre a ética do Sen, que ele tem um capítulo muito bom sobre o Smith. O próprio Marshall fala muito bem do Smith também, então. E o que livro quinto, leiam que é maravilhoso. Denis, até para encaixar com o que tu falou e também sobre a pandemia, acho que tu escreveu na pandemia, inclusive, esse livro, né? O Demistificando a Ética. Eu queria que tu É. explicasse o capítulo sobre o paradoxo liberal, que eu gostei bastante. Eu queria explicar o que que é essa ideia de perfeccionismo contra Uhum. o liberalismo, assim. Se a gente realmente precisa ter um perfeccionismo moderado ou qualquer forma de perfeccionismo, ela é perigosa para a liberdade individual dos indivíduos. É bom você fazer referência a esse livro Desmistificando a Ética, é um livro que eu tenho bastante carinho com ele, que eu fui escrevendo em formas de ensaios, né, e publicava no Estado da Arte, no Estadão, acho que mais ou menos uma vez por mês. E comecei a escrever exatamente no período da pandemia, em 2020. E aí eu reuni os ensaios de 20, 21 e 22 e saiu o livro, não é? Nesse livro, eu tenho dois capítulos que falam sobre liberalismo. Um é Valores do Liberalismo, tá? Que eu procuro exatamente
meio que caracterizar o liberalismo como eu estava fazendo aqui, né? E chego no final e procuro apontar 4 valores centrais do liberalismo, né? Alguns eu já toquei aqui, mas que eu acredito que é mais relevante para a gente entender a proposta liberal, né? Um valor seria exatamente a ideia de progresso da humanidade. Essa ideia iluminista central, dizer, o liberalismo era absolutamente iluminista. Os iluministas eram liberais, tá? Voltaire, Diderot, D'Alembert, Kant e etc. Né? Todos defendendo a ideia do progresso humano através da razão. O segundo valor inegociável para o liberalismo é a neutralidade ética estatal. Também, como eu já falei aqui, o Estado não deve intervir na consciência das pessoas. Então, o Estado não deve dizer como a gente deve viver moralmente, ou que religião a gente deve ter, não é? Por exemplo, entre ser egoísta e caridoso, cada um vai decidir. Você não pode matar as pessoas. Então, o que que se faz? Uma distinção entre, não é, vida privada e vida pública. Na esfera da vida pública, você tem as leis, punição. Na esfera da vida privada, você convive com esse pluralismo, não é? Aí muito importante. Terceiro valor, a tolerância como virtude política central. Se você está dizendo que, né, vai ter a neutralidade ética estatal, você vai conviver com o pluralismo de ideias, de valores. Então, a tolerância é uma virtude central para os liberais, ou poderia ser o respeito também. Né? E, nesse sentido, eu comentei a Carta acerca da Tolerância do Locke, um livro do Scanlon também sobre a dificuldade da tolerância, que é muito interessante. Né? E o quarto valor, o livre mercado com justiça social. Também eu acredito que tenha tocado ali, explicado, né? Isso quando você me pediu para distinguir entre liberalismo político e liberalismo econômico. Né? É claro que essa ideia da, não é, a defesa do livre mercado com justiça social, eu diria que uma, é central para o pensamento liberal mais relevante, que é o que a gente chama o liberalismo igualitário, defendido por Dworkin, Sen, Rawls contemporaneamente, não é? Habermas, do que o chamado libertarismo ou neoliberalismo. Né? Existe uma corrente liberal que centra todo o poder apenas para os indivíduos e reivindica um Estado mínimo, né? Que seria o Hayek, Mises, Friedman, entre outros. Mas eu diria que essa é uma vertente minoritária. Né? Se a gente olha a tradição a partir de Locke, mas sobretudo Mill, Adam Smith, Kant, vamos vindo até os contemporâneos, né? Uma marca tanto pragmática como teórica é essa defesa do livre mercado. Bom, e o segundo capítulo que eu trato disso, se eu não me engano, até o último capítulo, eu já estava dando uma olhada nele, é o paradoxo do liberalismo, que é uma síntese, tá, do penúltimo capítulo do Contrato de Virtudes 3. No Contrato de Virtudes 3 tem o penúltimo capítulo que chama Conciliando Liberalismo e Perfeccionismo. E é esse o problema. Né? E eu não me lembro se eu escrevi primeiro o ensaio ou, ou depois de ter escrito o artigo. Às vezes acontece eu escrever o ensaio primeiro e depois desenvolvo como artigo. Às vezes acontece o contrário. Primeiro eu escrevo o artigo e depois eu faço uma espécie de, né? Uma versão mais sintética e com uma linguagem mais democrática, não é? Para que pessoas de outras áreas também possam, enfim, ter, ter a possibilidade de leitura, ter acesso. Né? E eu comento né, esses 2 capítulos do livro, Desmistificando a Ética, porque é um livro gratuito, tá? Você encontra ali na rede, baixa ele, não é um livro pago, tá? É publicado da forma de e-book, e é um livro gratuito. Então, exatamente a ideia é a divulgação do conhecimento. E aqui um ponto central que eu procuro tratar, eu diria que é uma questão básica para mim na teoria contratualista das virtudes, né? Que a gente tá desenvolvendo, é como procurar solucionar esse paradoxo do liberalismo, né? Que é o paradoxo que as nossas sociedades atuais estão vivendo. Né? Não é um paradoxo teórico, é um paradoxo, né, real, que é como viver com pluralismo nas democracias contemporâneas. Porque, de novo, eu fiz um elogio, não é? A marca liberal é um elogio da pluralidade. Mas se você começa a ter uma pluralidade, não é? Eu chamaria uma pluralidade tóxica, né?
você começa a ter dentro desse pluralismo pessoas que defendem o nazismo, pessoas que vão defender a xenofobia, vão defender racismo, sexismo, etc. Não, não é esse o ponto de pluralismo, veja, de valores, né? Seria um Você pluralismo não razoável do Rawls? é o pluralismo razoável, exatamente, né? Quer dizer, você vai falar de um pluralismo, mas dentro de um certo escopo, né? Que é esse escopo da democracia. Isso não vai estar em pauta. Todo mundo aceita a democracia. Agora, por exemplo, nós podemos ter disputas sobre se devemos pagar mais ou menos imposto. Isso está tudo bem, isso está certo. Um acha que tem que ter mais imposto, o outro acha que tem que ter imposto zero, o outro tem que ter menos imposto. Isso está tudo certo. E assim muitas coisas, né? Como eu falei antes também, entre você ser caridoso e egoísta, não há nenhum problema de convivência. Agora, alguém que defende a tortura ou alguém que defende a escravidão estaria fora desse escopo de uma sociedade democrática, né? Que defende esses valores básicos de igualdade, liberdade como cláusulas pétreas, né? Então, atualmente, nós não estamos falando de um pluralismo razoável, nós já estamos falando de um pluralismo, não é? Tóxico. Então, eu vou usar essa expressão dessa maneira, né? Porque vejam, por um lado, né, qual é o paradoxo aqui, né? Por um lado, a gente deveria adotar um padrão de perfeição, né, como forma de pautar a conduta humana e as políticas públicas. A gente não tem, como a gente defende essa neutralidade valorativa, o pluralismo, a gente não tem um padrão do qual a gente vai poder fazer uso para dizer como é que a gente chega ao bem comum. Né? Por isso, muito relevante que na pandemia aconteceu isso. Né? Você não tinha nada claro, dizer, qual é o padrão aqui que nos unifica? É o padrão da prudência, da justiça, do quê? Nós não temos nenhum padrão. O que você vai ter vão ser preferências individuais. Então é muito difícil você enfrentar problemas, não é? Sem ter um padrão, não é? De perfeição como forma de pautar a nossa conduta humana, como forma, inclusive, de pautar as políticas públicas comuns. Mas é claro que o problema, se você tiver um sistema puramente perfeccionista, não é? Que é o Estado vai determinar qual é o padrão de conduta. Ah, vai ser o padrão de perfeição, vai ser de tal maneira, sei lá, prudente, solidário, caridoso e assim por diante. Bom, se você não for caridoso, você será punido. Não é? Então o Estado passa a dizer como é que você deve viver a sua vida. E ele lhe pune se você não cumpre. Não é? Em princípio, não é? Um modelo perfeccionista nos levaria a um Estado totalitário, em princípio. Nos levaria a um Estado totalitário que Rawls chamaria né? Eu teria ali o fato opressão. O Estado teria que oprimir os indivíduos de uma certa maneira para garantir que eles vivessem conforme aquela unidade. Porque nós estamos falando do quê? Né? Padrão de perfeição seria um tipo de unidade. Né? Bom, mas veja, né? Por outro lado, nós deveríamos nos contentar apenas, como dizia o Burley, inclusive, né? Nos contentar apenas em encontrar um equilíbrio precário de convivência. Ele chamava isso de um equilíbrio precário, né? Como forma de tornar o desacordo, né, sobre os valores o mais pacífico possível. Né? A ideia liberal aqui seria dizer que é uma incomensurabilidade de valores. Então você tem que se contentar em viver com esse conjunto valorativo, né? Ter uma neutralidade de valores. Mas qual é o problema disso? O problema daí é exatamente você não alcançar o bem comum. O problema aí é exatamente, de repente, você tem uma instabilidade social muito grande. Veja, volto ao exemplo da pandemia. Exatamente por não ter um. Qual era o padrão que nós deveríamos seguir e respeitar liberdades individuais? Né? Aquelas normas que eram dadas via Estado, elas eram descumpridas. Ou elas eram vistas como normas autoritárias que queriam, não é, regrar, determinar a vida das pessoas. E num Estado, enfim, democrático, isso não deveria ocorrer. Então você não enfrenta uma pandemia com esse pluralismo de valores apenas. Você não enfrenta uma guerra com pluralismo de valores. Porque veja, por exemplo, para a gente lutar numa guerra, no mínimo você deveria chegar lá e dizer, olha, os cidadãos vão ter que ser minimamente corajosos, valentes, né, corajosos para lutar numa guerra. Como é que você vai? Mas se você não cria os indivíduos para terem coragem ou prudência ou serem justos, como é que você vai exigir que eles sejam, né? E ainda tem esse agravante, porque, né, um Estado liberal que
defende a pluralidade de valores, não determina qual é o padrão. Se fosse determinar esse padrão, bom, ele teria que, uh, via processo educacional e outras formas, não é, possibilitar que as pessoas fossem adquirindo esse padrão, esse conjunto de virtudes. Bom, então, como eu penso que a gente poderia lidar com esse paradoxo? Exatamente criar uma ponte, eu diria aqui, entre, tá, o que eu chamo de moralidade privada e moralidade pública, tá? De uma certa maneira. Ou então adotando aqui essa conciliação do liberalismo ao perfeccionismo, né? Ou também, como se chama na literatura, por um perfeccionismo moderado. Tá? De que maneira, então? Né? Ah, no perfeccionismo moderado, você teria a afirmação de um certo padrão de perfeição, tá? Para pautar tanto a conduta humana como para pautar as políticas públicas. Mas veja bem, então, aqui é a distinção fundamental. Né? A questão seria que tanto a sociedade como o Estado podem recomendar como as pessoas deveriam viver a sua vida, mas não podem punir. Por exemplo, pode-se recomendar, não é, e se incentivar via educação que a pessoa seja prudente. Eu acho que a prudência é uma virtude quase que essencial para garantir estabilidade. Não é? Então vamos dizer que não é, o Estado e a sociedade vai incentivar que se cultive a virtude da prudência. De repente também a virtude da integridade. Vou ficar com essas duas virtudes aqui. Não é? Mas ela, se alguém não for prudente ou não for íntegro, o Estado não pode punir. Tá? Então, a, a, esse escopo da recomendação ficaria exatamente num âmbito público-privado da moralidade, né? Nesse aspecto onde o público e o privado se encontram. Não é puramente privado, por exemplo, de ser caridoso ou não, é uma escolha minha puramente privada. Eu não vou ter nenhuma, não é, determinação ou recomendação ou do Estado ou da sociedade. Mas nesse âmbito público-privado, onde, por exemplo, para enfrentar uma pandemia, eu estou falando de uma questão que conecta a vida privada, a moral privada com a moral pública. Aí o Estado poderia exatamente fazer uma afirmação. E poderia punir apenas no caso do âmbito da moral pública. Então, se os agentes não cumprem as regras da moral pública, que é não matar, não roubar, não estuprar, assim por diante, né? Na moral pública eu tenho deveres perfeitos, que cai esse campo da liberdade negativa, né? No campo da moralidade lá, né, privada pública, né? Desculpa, no campo da moralidade privada, aí eu teria deveres imperfeitos, porque eu não tenho direitos. No campo da moralidade pública, né, eu tenho deveres perfeitos, porque as pessoas têm direitos correspondentes. Então, eu diria que uma forma de pensar essa conciliação entre os modelos, né, seria exatamente pensar essa distinção entre a punição ficando restrita, não é, apenas para o âmbito da moralidade pública. Não é? Um argumento central para dizer que isso não funciona, não é? Para dizer que não haveria legitimidade para encontrar esse núcleo comum aí que eu estaria querendo encontrar, né? Muitos liberais que são antiperfeccionistas, tá? Até o Rawls faz isso. A posição do Rawls é uma de posição de liberalismo antiperfeccionista. Né? É dizer que no, per, no perfeccionismo você nunca vai ter o consenso de todos. E que no liberalismo, então, quando você tem esse pluralismo de valores, né, aquilo que você tem afirmação pelas leis, você tem um consentimento de todos. Mas quando você determina a conduta humana, você não tem o consenso de todos. Então não é liberal, né? Não é democrático, não é liberal. Eu acredito que isso é um equívoco, tá? Porque eu acho que nós temos um consenso para encontrar aqui este núcleo mínimo da conduta humana. Por exemplo, nós não temos dissenso sobre os bens de agência, sobre quais são os bens que o agente humano deve ter para ter uma vida bem-sucedida. Por exemplo, todo mundo vai dizer que você tem que ter um conjunto de virtudes. Por exemplo, que é melhor ser justo que injusto, que é melhor ser íntegro que não íntegro, que é melhor ser corajoso que covarde. Ninguém diz assim, não há disputa dizendo assim, não, eu acho que é melhor ser vicioso. Ninguém defende isso. Todo mundo vai defender que você vai ter que ter um conjunto de virtudes para ter uma vida bem-sucedida. Também não há uma disputa, não é, relevante a respeito dos bens prudenciais, que seriam bens como ligados à família e amigos.
Todo mundo concorda que a família é importante e amigos são importantes. Então, por que não colocar isso no nosso núcleo mínimo? Bom, e aí veria a questão, mas nós não temos, né, ou não teríamos um acordo sobre, né, qual a forma de vida melhor. Não, não temos. Se a melhor forma de vida, por exemplo, é ser vegano, ou é ser pacifista, ou é ser isso ou aquilo, nós não temos um acordo. Mas veja, então, a proposta, né, aqui que eu estou fazendo, né, pensando nessa conciliação, é pensar que nós não precisamos falar, definir qual é a forma de vida, né, perfeita, ou a forma de vida que nós vamos escolher, mas fazer juízos comparativos sobre uma forma de vida, né? Fazer juízos comparativos sobre uma forma de vida é absolutamente possível. Pensem no caso da pandemia. Eu encerro com esse exemplo. Então vamos imaginar dois sujeitos aqui, Augusto e Beto, né? O Augusto respeitou todas as regras que os agentes públicos disseram. Ele ficou em casa, ele usou máscara, ele não fez aglomeração. Depois, quando veio vacina, ele tomou vacina e tudo bem. E o Beto, ao contrário, o Beto respeitou tudo. Ele andava sem máscara quando não estavam olhando, ele saía de casa e fazia reunião com os amigos, ele ia para festa. Lembram que prenderam várias pessoas em sítios fazendo festas? O Beto era um desses, estava lá, né, nessas festas assim por diante. Depois, quando começou a vacina, ele não quis tomar a vacina, e etc. Eu acho que nós não temos muita dúvida ao perguntar assim, se nós vamos fazer um juízo comparativo entre, né, qual o melhor tipo de vida do Augusto ou do Beto? Acho que não tem nenhuma dúvida a dizer que o melhor tipo de vida é do Augusto, que se comprometeu, né, na pandemia em seguir aquelas regras que eram fundamentais para o bem comum. E eu acho que com isso, né, fazendo apenas juízos comparativos locais e não abrangentes, a gente consegue conciliar liberalismo com perfeccionismo. Obrigado, Denis. Foi uma excelente fala sua. Adorei a sua entrevista. Ajudou a esclarecer o que é liberalismo, que é muito mal interpretado no Brasil, até conservadorismo, assim, que tem uma diferença entre conservadorismo e racionalismo. Se tu quiser fazer algumas indicações de algumas obras, alguns textos seus, o Demistificando a Ética ele já reúne vários textos seus do Estadão da Arte, né? Mas se quiser fazer algumas indicações, talvez algum outro autor brasileiro que tu acha interessante que também fale sobre liberalismo, para ele só não ficar na tradição anglo-saxônica, sinta-se à vontade e novamente muito obrigado por ter aceitado o convite deles. Muito obrigado, José. Essa entrevista foi muito boa também, até para eu esclarecer muita coisa e fazer distinções que eu acredito que são importantes, né? E essa ideia básica por trás de querer esclarecer, né, um termo que é muito mal interpretado. Eu acho que, né, sabendo de todas essas nuances ou esses aspectos mais complexos, né, do que é o liberalismo, pode fazer com que muita gente repense suas posições, né, e possa olhar com mais carinho autores liberais e não os descartando automaticamente, né, porque vocês vão encontrar claramente, se alguém tem posições de esquerda, como eu estava comentando antes, claramente vão encontrar pontos de contato, né, com autores liberais, né. Então, sugestões aqui eu acho que foram dadas algumas, não é, ao longo da nossa conversa, mas eu diria a Carta acerca da Tolerância, não deixem de ler, né, ela é muito acessível, inclusive, para encontrar o texto sobre a liberdade de John Stuart Mill, Carta acerca da Tolerância do John Locke. Leiam todos os textos dos iluministas, não é? Então, textos de Rousseau, textos de Diderot, D'Alembert, Voltaire, né? Até textos que não são só textos filosóficos, às vezes são textos literários também, eu acredito que são muito relevantes, né? Voltaire, por exemplo, defendia essa ideia básica de eu vou defender que você, né, uh, uh, fale a sua ideia, mesmo que eu discorde totalmente dela, não é? Eu acho que é uma ideia central no liberalismo, né, que vem com essa perspectiva da liberdade de expressão. Eu acho que esse é um grande problema hoje no nosso país, está tendo muita discussão a esse respeito. Não é? É claro que se você falar discurso de ódio, não é, você vai ter que ter regramento, mas se você já cai no campo político, é muito difícil, não é? Você determinar o que pode e o que não pode, se você está falando de uma disputa política. Não é? Então, para um bom liberal,
eu diria cuidado, né? Cuidado, liberdade de expressão tem que ser levada a sério, né? Quer dizer, ela só pode ser realmente proibida, não é? Ou coibida, quando realmente nós chegamos a pontos inegociáveis, o que seria aquele núcleo mínimo. Mas discussões políticas ou, não é? Disputas políticas estão abertas ao dissenso. Disputas econômicas ou ideias econômicas estão abertas claramente ao dissenso, né? Então, esses autores modernos, Adam Smith, com certeza fica a recomendação de leitura, Teoria dos Sentimentos Morais, A Riqueza das Nações, temos tradução para o português, tem também as Lectures on Jurisprudence, também é muito interessante, seriam palestras que ele deu sobre jurisprudência, que não é um texto de próprio punho, mas são aulas e palestras que ele deu entre o período que ele escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações. Contemporaneamente, eu sugeriria um autor que eu gosto muito, que é Steve Pinker, que é um autor liberal e iluminista, né? Ele é um neurocientista também. Ele tem um livro chamado Novo Iluminismo, foi assim traduzido no português, tá? É Iluminismo Now, em inglês, né? Seria o Iluminismo Urgente. E aí fica claro essa ligação do iluminismo com o liberalismo. Eu acho que esse é um livro que eu recomendaria, né? Claramente recomendaria. Dos contemporâneos, John Rawls, Uma Teoria da Justiça, o Liberalismo Político, o Direito dos Povos, que é essa ideia também de pensar no estabelecimento de princípios. Ali Rawls estabelece 8 princípios, pensando a ideia de uma federação, né? De povos, uma sociedade de povos. Livros do Scanlon, apenas que eles não estão disponíveis aí em português, né? Mas ele tem aquele livro clássico que ele defende a teoria contratualista dele, What We Owe to Each Other, o que devemos uns aos outros. Mas ele é um autor que não está à disposição aí, né? Enfim, Isaiah Berlin, eu gosto de todos os textos do Isaiah Berlin também, né? Já vários alunos meus já fizeram monografia ou até dissertação usando o pensamento do Berlin, né? Mas outros pensadores que são liberais também, Martha Nussbaum, né, que já estaria mais nessa proximidade do que eu venho fazendo também, que é procurar aproximar o liberalismo com o comunitarismo. Ela diz que também a teoria dela, que é a teoria das capacidades, né, o capability, capacidades, coisa e tal, é uma teoria liberal, né, que ela bebe muito também na teoria do Rawls, né, também junto com a teoria do 100. Então, a Amartya Sen, Ideia de Justiça, outros livros, né, o Desenvolvimento para a Liberdade, a Amartya Sen, um clássico, do Orkin, todos os livros de Ronald Dworkin, o Império do Direito, levando os direitos a sério. Os direitos devem ser levados a sério, porque senão nós podemos perder esses direitos, não é? Mas eu só tenho, então, a agradecer a entrevista e mandar um abraço aqui a todos. Obrigado, Denis. Eu te agradeço. Eu vou tentar botar umas sugestões aqui também, que eu também tenho umas sugestões, assim, um livro recente que eu não sei se chegou ali, que eu gostei muito, que é o Liberty as Independence, do Quentin Skinner, que eu tive até a honra de conversar com ele sobre o livro. Eu achei ele muito bom porque ele faz muito bem essa distinção entre a liberdade republicana e a liberal. E Você outros. entrevistou ele há pouco, né? Aham, Muito bom. gente finíssima, Ótimo. gente finíssima. O Scanlon, infelizmente não, porque ele se aposentou, mas ele foi super querido comigo É, também. Eu achei ele um lorde, eu gostei muito dele. Que bom que tu teve a honra ele de é. de tal com ele. Muito obrigado, Denis. Então, Vou parar muito aqui. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. É,